aumentando a velocidade do processo de entrega de software, né? Então, encurtar o caminho para a produção. Então, normalmente o que acontece, lembrando, a gente começou com um protótipo, com um conjunto mínimo de controles e validações para que nos desse confiança. Começamos a evoluir esse protótipo de forma gradual, colocando novos controles, né? E a consequência disso é que a gente pode começar a perceber um aumento ou uma lentidão para a entrega em produção. Então, a gente precisa começar a pensar agora em ter um pipeline mais inteligente, pensar com mais cuidado sobre o design do pipeline, né? Para que, além de... como que o pipeline pode fornecer não só a confiança que a gente precisa para usar uma estrutura repetível e de forma frequente para entregar software em produção, mas também um feedback rápido, né? E o caminho mais curto possível para a produção. Então a gente tem que pensar qual o nível de serialização que a gente tem nas atividades dentro do pipeline, né? Se a gente tiver muita atividade serializada, é claro que o tempo de execução vai aumentar drasticamente, né? Então isso requer que a gente comece a pensar numa mudança do pipeline, que tenha um grande volume de atividades serializadas, pensando por um caminho mais curto. E o que acontece? A gente começa, ao longo do tempo, é muito difícil, né? Depois que a gente coloca um pipeline serializado, fica muito difícil começar a mudar a estrutura para um pipeline mais curto de uma vez. Então, de forma gradual, a gente começa a pensar em projetar pipelines intermediários para retirar atividades de caminho crítico e tornando essas atividades opcionais, né? Assim, ao invés de eliminar completamente as atividades, deixando opcional, a gente ajuda a lidar com o medo, né, o receio de se perder o controle. Bom, segundo ponto é identificar e remover a maior restrição, né? Quando a gente começa com continuous delivery e aumentando cada vez mais a automação para a execução do fluxo de valor, é fundamental que esse fluxo de valor a gente remova todas as etapas que são desnecessárias dentro do processo, né? Por quê? Qual é o risco da gente automatizar um trabalho desnecessário? E isso não é ganho, né? Ficar automatizando tarefas sem entender o que realmente está retardando o processo de entrega, na melhor das hipóteses, você está fazendo uma otimização pontual, local, né? Sem benefício algum. Não, então, o grande objetivo é identificar quais são as partes do pipeline que estão levando mais tempo e colocar isso como prioridade. Então, você começa a pensar e analisar a partir dos dados, né, para entender qual atividade está demorando mais desde o momento em que a atividade anterior terminou até o momento em que a próxima atividade no pipeline pode começar. Então, é muito comum remover aprovações burocráticas que não agregam valor algum, né? São os exemplos mais comuns de quick wins com alto retorno e baixo custo, né? Ok? Então, indo para o próximo ponto, dados, métricas. Né? Falar um pouquinho de dados dos pipelines. As ferramentas de hoje em dia, elas possuem muita informação para tomada de decisão de release, né? Uso típico de informações, né, que os pipelines incluem, né, o tempo de execução de cada atividade, o tempo de duração do build, quanto tempo duraram os testes de aceitação, rastreabilidade de artefato, quais alterações de códigos foram implantadas na produção desde a versão XPTO, informações valiosíssimas para auditores externos, né? Quem aprovou essa mudança e quando, né?
aquele receio de que vou implementar DevOps, posso gerar um problema para fins de auditoria. Negativo. Todas as ferramentas possuem logs auditáveis, de passo a passo de cada etapa, dizendo por onde o software passou e se passou por determinada etapa. Tá legal? Próximo ponto, a parte de métricas, né? Então, de novo, sempre começa pequeno, conjunto pequenos de métricas, mas métricas que sejam significativas para o valor, então, e de valor para a empresa de vocês. Então, é muito comum pensar em velocidade, operabilidade, né, e qualidade do software. As métricas clássicas, né, utilizadas no mercado são, inclusive com a abordagem de um livro, um best-seller que a gente tem no mercado aí, né, que é o Accelerate, né, da doutora Nicole Forsgren, o Jez Humble e o Jane King, que são os gurus. Não tem DevOps sem esses caras, são os grandes gurus, além do Patrick Debois, né, que foi o precursor das práticas, né? Então, eles vão um passo além, são cientistas, né, que trazem muita informação baseada em dados de pesquisas científicas, né? E eles dizem que essas métricas são indicadores chaves que comprovadamente se correlacionam com equipes de alto desempenho. O que eu quero dizer com isso, né? Que as equipes que têm alto desempenho, elas têm resultados muito positivos com essas métricas, né? Enquanto que as equipes de baixo desempenho exibem resultados negativos. Então a gente está falando de métricas como tempo de entrega, frequência de implantação, tempo médio de recuperação, né, que é o MTTR, e a taxa de falha nas mudanças. Quando a gente fala do lead time, que é a medida da velocidade, o tempo de entrega, então ele corresponde ao tempo entre a aprovação de uma solicitação do cliente ou negócio, né? Perdão, e o momento em que as alterações correspondentes estão disponíveis. Mas, galera, tem uma polêmica enorme com essa questão no seguinte aspecto. Corresponde ao tempo entre a aprovação de uma solicitação de cliente. Cada empresa aqui tem um processo de aprovação de solicitação do cliente, né? E esse processo, board de projeto, levar orçamento para aprovação, o que acontece na prática é que as equipes começam a trabalhar enquanto, em paralelo, está se validando a aprovação do orçamento e a liberação oficial do início do projeto, né? Então, por conta disso, a prática é a seguinte, né? O tempo de entrega passa a corresponder ao tempo entre o primeiro commit do código no controle de versão e a implantação na produção. É o tempo do controle de versão até a chegada em produção. Assim a gente tira toda essa dependência de N processos que ocorrem para a liberação de uma demanda, né? Então, isso é muito mais fácil de medir do que o lead time completo. Em segundo ponto, a frequência de implantação. Então, é uma medida de velocidade importantíssima e ela corresponde à frequência com que o software é colocado em produção. O MTTR é uma medida de operação, né? Então, quando tem um incidente em nosso ambiente de produção, quanto tempo a gente leva, em média, para identificar o problema, depurar, corrigir e restabelecer o serviço. E a taxa de falha de mudança é uma medida de qualidade, né? Qual o percentual de mudanças na produção resultou em uma interrupção ou um incidente? E para a gente finalizar, a procura de melhoria sustentável com métricas. O que acontece aqui? O objetivo de todos, né, no dia a dia, é melhorar o desempenho operacional e de entrega de software nas nossas companhias. Agora, existe uma práticas como receita de bolo? Cada companhia tem uma realidade. Então a gente não pode falar
que a prática aplicada na companhia A é a mesma prática para como vai resolver os problemas da companhia B, né? Por quê? Porque cada uma tem uma realidade diferente. Por exemplo, numa companhia a gente pode ter um problema que é a criação de ambiente de teste automatizado, né? Mas em outra companhia o gargalo está aonde? No tempo que leva para executar teste de regressão. Então, isso vai ser muito diferente de companhia para companhia. Então, não tem um conjunto de práticas recomendadas como receita de bolo para todas as organizações. O que existe, sim, são as boas práticas, né, para uma organização específica e cada uma tem que escolher qual dessas boas práticas faz sentido aplicar. Por isso que as métricas ganham um grande valor aqui. Trabalhar com métricas, sim, porque as métricas é como se fosse uma bússola, né? Orientando para onde a gente está indo e se a gente está na direção certa, né? Então, o objetivo principal aqui é cuidado com a armadilha comum, né? De tentar melhorar várias métricas ao mesmo tempo. Então, a ideia geral é por onde que a gente quer começar, né? E aí escolher efetivamente quais são as métricas que a gente tem. Por exemplo, faz sentido para a gente olhar para começar a pensar em trabalhar com mudanças menores, que possam ser implementadas com mais frequência, limitando a quantidade de trabalho dos times, para que a gente possa aumentar a velocidade. Por outro lado, quero melhorar o tempo de resolução de resposta de incidente. Está fazendo sentido para a gente porque está difícil de diagnosticar os problemas estão sendo identificados tarde demais, com muita frequência, qual a dificuldade de recuperação. Então, aquilo que fizer sentido para você no momento é aquilo que você deve atacar e é a métrica que você deve utilizar para fazer a apuração de melhoria contínua dentro do seu processo, tá? Uma questão importante aqui, galera, para a gente fechar, cuidado com a utilização de métricas, né? No seguinte sentido, a gente não deve utilizar as métricas para comparar equipe, né? Cada equipe é diferente, tem uma formação, tem um estágio de maturidade, complexidade do software que eles tomam conta, enfim. Veja as métricas assim como uma orientação para resultados, né? E não como uma ferramenta para comparação de equipe. Tá legal? Galera, nosso episódio hoje fecha por aqui. Se você gostou, se eu gerei valor para você, então comenta, compartilha e dá um like e a gente se vê na próxima. Até mais.